No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, eu gosto de começar o programa falando um pouco mais consistentemente sobre algum tema em particular. E hoje gostaria de falar um pouco sobre a complexa tentativa dos casais de superar, por exemplo, a dor de uma traição sentimental. Eu digo, por exemplo, no sentido seguinte: a infidelidade, evidentemente, sentimental é muito mais séria do que a sexual e ela pode ser praticada tanto pela mulher quanto pelo homem. Vamos usar como exemplo a infidelidade masculina, só para que a gente possa falar com mais clareza, né? É sempre muito importante que se leve a sério o fato, ou seja, a infidelidade sentimental não é uma brincadeira. Sempre quer dizer que este homem, por exemplo, encontrou na outra mulher alguma coisa relevante, alguma coisa importante que ele sentia que faltava no seu relacionamento conjugal. Ninguém busca fora alguma coisa que seja idêntico àquilo que já tem. Sempre há alguma coisa que está faltando irrelevante. Evidentemente, essa coisa relevante tem que ser levada em conta e evidente também que a mulher muitas vezes só fica sabendo dos detalhes disso através do próprio marido, que foi aquele que praticou a infidelidade. E, portanto, a sinceridade é absolutamente fundamental quando se pensa na possibilidade de reatar ou de reaver uma relação de qualidade. Não apenas uma coisa mecânica, mas uma relação de qualidade. Então, aquele que foi, vamos dizer, traído, aquela mulher que foi traída, ela tem que pegar aquele material que ela ouve do seu marido e tratar aquilo com seriedade, com relevância e, principalmente, fazer uma séria autocrítica acerca do que ela pode ter contribuído, no que ela pode ter falhado, no que ela pode ter errado e se tornado uma companheira menos adequada para aquele específico marido. Quer dizer, não adianta nada se colocar como vítima, acusá-lo, se fazer da coitada, aquela que foi objeto da deslealdade. A deslealdade já aconteceu e agora nós precisamos saber por que ela aconteceu e entender principalmente se isto que o marido viu nessa outra mulher realmente pode representar alguma coisa parecida com o que esta esposa poderia fazer. Quer dizer, aquilo que falta na relação precisa ver se é alguma coisa aceitável do ponto de vista da própria esposa. Porque se não for aceitável, se for inaceitável, digamos que a expectativa é que exista algum tipo de falha moral, quer dizer, às vezes o fascínio não é por qualidade, mas sim por defeito. Então, se a pessoa que for, aquela que foi traída, realmente não achar aceitável qualquer mudança na direção daquele objetivo, provavelmente não dá para superar a infidelidade. Quer dizer, é melhor que se termine a relação por ali, né? Porque a infidelidade só pode ser superada verdadeiramente, quer dizer, para o casal conseguir reconstruir uma aliança de verdade, se houver um avanço, né, na intimidade, que seja suficientemente forte e intenso, capaz de realmente amainar, atenuar, para valer a insegurança e o ciúme que obrigatoriamente acaba perseguindo as pessoas depois de uma experiência desse tipo. Ou seja, ou a história triste da infidelidade sentimental, ela serve para o crescimento de cada um dos dois e para o crescimento da intimidade do casal, ou provavelmente não há superação. Não é simplesmente uma questão de perdoar, é uma questão de superar, quer dizer, de entender o que aconteceu em todos os ângulos e ver se é possível verdadeiramente ultrapassar esse obstáculo e seguir numa relação rica e cada vez mais consistente de intimidade e cumplicidade. Muito bem. Vamos agora ao nosso primeiro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Matheus. Pois não, Matheus. Então, doutor Gicovati, eu estou entrando em contato com o programa porque eu tenho um fascínio, uma questão com a minha namorada. O que Quantos anos você tem, Matheus?
Eu tenho 35. 35. E a sua namorada? Ela está com 30 atualmente, vai fazer 31. Tá bom. O fascínio que eu tenho é assim, eu tenho uma fantasia que ela me conte dos relacionamentos anteriores dela. Isso me excita e tal, uma espécie de voyeurismo, né? E eu sempre peço a ela que me conte. O Matheus está com o rádio ligado aí, está fazendo muito barulho atrás. Se você puder... Então eu acho que agora vai melhorar. Se você puder desligar aqui. Então vamos lá. Então, eu tenho este fascínio, eu peço a ela que me conte como eram as relações dela anteriores e tal. Isso tem incomodado muito ela. Eu gostaria de entender esse meu comportamento, essa fantasia, e eu gostaria talvez até de superar isso. Porque... Ô, Matheus, me diga uma coisa, se você quer saber das histórias sexuais dela antes da relação com você. Você está namorando há quanto tempo? Há mais ou menos 3 anos, 2 anos e... 3 anos. 3 anos. E se fosse alguma coisa que aconteceu agora, durante o próprio namoro, também te excitaria ou não? Sim, também me excitaria, sim. Mas isso não tem perigo dela fazer, não, né? Eu acredito que não, né? Acho que mas eu, às vezes, até já propus, vamos em casa de troca de casal e tal, mas ela não aceitou. Eu tenho essa fantasia, mas ela não... Não aceita. Ela é muito certinha, Matheus? Olha, não é. Assim, é normal. Acho que é uma relação bem apimentada, bem quente. Do ponto de vista sexual, a relação é legal? Sim, há uma química muito boa, né? Sim. E em termos de intimidade também, vocês dois são parecidos de gostos, de interesses? Fora essa diferença, que ela, pelo jeito, não gosta tanto de falar. Não gosta de relatar, não. De ficar relatando, não. Ela se sente constrangida ou ela acha que isso é um tipo de excitação que ofende ela? Como é que ela... Ela acha que invade a privacidade dela. Sei, quer dizer que você está ela acha que invade a intimidade dela, ela fala, isso é o meu passado, isso pertence e tal, e reage. Não gosta, não. É engraçado, né? Porque isso provoca excitação em você. Você saberia explicar mais ou menos qual é o caminho dentro da sua cabeça? Porque você veja só, as fantasias eróticas e as coisas ligadas à sexualidade são realmente bastante sutis, né? E bastante misteriosas ainda, viu, Matheus? Francamente, eu acho que ainda tem muito, muito mistério mesmo para a gente decifrar, não é? Porque tem coisas que a gente teria que tentar entender melhor o caminho. Como é que... Foi sempre assim nos outros namoros também? De repente você se excita? Alguns namoros, sim. Alguns... Matheus, você acha que tem alguma coisa a ver com, por exemplo, com uma espécie de desafio? Você se comparar com esses personagens e isso ser uma espécie de estímulo sexual para você ser, de alguma maneira, melhor do que eles? Ou uma coisa assim, o ciúme como um afrodisíaco? Não acho, não. Eu acho que a mulher me relatar o ato sexual dela, ou o interesse dela, é esse relato que me excita, por simplesmente. É mais a parte da mulher do que não sinto essa vontade da comparação, da competição. Não é competição, não. Mas tem alguma coisa a ver com ela, assim como ela fica mais vulgar quando isso acontece? Sim, eu acho que quando ela me conta, eu acho ela mais vulgar. Então, quer dizer, então dá uma banalizada, uma vulgarizada, e isso é que aparece como uma coisa excitante para você. Exatamente. Então, eu acho que isto é provavelmente a explicação principal aqui da sua história. Quer dizer, transformar uma moça que fosse uma moça bem comportada, ou bem certinha, ou bem, vamos dizer assim, educada e confiável, né, momentaneamente num personagem, naquele momento, só da situação sexual mesmo, num personagem mais excitante, mais excitante justamente porque menos certinha, porque mais vulgar, porque mais... vamos dizer assim, porque uma mulher qualquer, né? Ela vira uma mulher qualquer por alguns instantes. Veja que coisa curiosa que é
o universo da sexualidade, que realmente não gosta muito de coisa muito certa, parece que gosta mais da bagunça, da confusão, do que das coisas muito bem comportadas. Mas é assim o ser humano, por enquanto eu não acho nada de muito extraordinário nisso. A sua história só se distingue das outras porque você gosta desse tipo de apimentar. Outros preferem usar palavras de baixo calão na hora de ter relações, outros gostam de dar uns tapinhas, enfim, de todo modo, sempre apimentar de algum jeito, né? Parece que sem pimenta é uma comida meio difícil, né? De todo modo, muito obrigado pela sua participação. E agora tem um e-mail da Ana, que escreveu para o programa o seguinte: Doutor Flávio, sou casada, meu marido está no 3º casamento e estou em constante disputa com a filha dele de 36 anos, que é do 1º casamento dele. Ela já é casada, tem filhos, mas vive em função do pai. Quer a atenção dele de todo modo. Ela nunca aceitou a separação dos pais, mas agora este comportamento de disputa se transformou em algo doentio. Chega a competir pela atenção do pai até com os próprios irmãos. Ela não estuda, não trabalha e mal cuida dos filhos e da casa. Mora em outra cidade, mas sempre acha uma desculpa para estar com o pai. Meu marido acha que é normal os filhos não aceitarem a separação dos pais e não vê muitos problemas nessa situação. O que devo fazer? Então, pode ser que, Ana, aqui para ele realmente não seja muito problemática a situação, porque ele pode até gostar dessa coisa de ser o herói disputado e que fica aí no centro das atenções, tanto da filha quanto também da sua. Mas, na realidade, ela parece ser uma menina um pouco mimada, um pouco desocupada também, né? Com um temperamento um pouquinho mais puxado para o egoísta, no sentido de que não é muito dedicada nem mesmo aos filhos dela, nem à casa, e fica só querendo receber a atenção do pai, que deve ser uma ótima pessoa e um pouco ingênuo, um pouco tonto em relação a esse tipo de pressão que a filha faz. Também ele subestima o quanto isso possa estar provocando o seu ciúme e incomodando efetivamente a você. De maneira que, se ele tivesse talvez uma noção clara, porque às vezes as pessoas raciocinam assim, ela está com ciúme, mas não deveria estar com ciúme, porque afinal de contas ela é minha filha, não é uma outra mulher, então a minha esposa não devia estar com ciúme. Mas essas coisas de não devia estar, em termos de sentimento, é muito engraçado, porque se está com ciúme, não devia estar, mas está assim mesmo, devia estar nervoso, não devia estar com ciúme, não devia estar com inveja, não devia estar com raiva. A gente está com esses sentimentos, e quando está, e não há muito o que fazer, porque não se pode negar o sentimento, e nem jogá-lo fora. E também não é o caso de você aceitar isso com tranquilidade, porque muito poucas pessoas realmente toleram bem esse tipo de comportamento. Um marido ficar dando bola demais para uma filha de 36 anos de idade e que não tem mancômetro de perceber que ela está sendo inconveniente na relação conjugal do pai. A coisa de aceitar ou não a separação é um assunto. Agora, desrespeitar e não zelar pela felicidade futura do pai, já que houve a separação, é um assunto que tem a ver mesmo com o egoísmo muito grande dessa filha. Tomara que o seu marido um dia abra os olhos e ponha ela no devido lugar, inclusive para o próprio bem dela. Muito obrigado pela sua participação. Temos nosso ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Robson. Robson, pois não. Doutor Flávio, eu estou ligando pelo seguinte. Eu sou casado há 16 anos, uma pessoa, vivo com ela e meus filhos, mas há cerca de 3 anos atrás, eu me separei dela. Né? Nós nos separamos, a separação foi consensual, sem problema. Eu arrumei uma namorada, ela arrumou um namorado, e mais ou menos uns 8 meses depois, a gente voltou. E eu superei essa questão, eu não fico me envolvendo com a relação passada dela, mas eu sinto que ela, até hoje, não aceita muito o fato da gente ter se separado e eu ter arrumado uma outra namorada. E eu acho que a nossa relação, ela termina muito prejudicada, ou por uma uma situação de ciúme dela, ou eu não sei se ela não acredita mais na minha fidelidade. E é uma coisa que eu queria saber como é que eu lido com isso. Então, mas me explica um pouquinho melhor. Quantos anos você tem? Eu tenho 42. E ela? Ela tem 41. Sei. Qual é o temperamento dela? Ela é uma pessoa mais calma, mais agressiva, mais estourada? Como é que é? Então, ela é uma pessoa agressiva assim, do ponto de vista de profissional, do ponto de vista pessoal, não. Ela não tem, assim, nenhuma crise de ciúme, não é o caso.
Antes dessa separação não tinha problema nenhum a relação? Não tinha não. A nossa relação foi esfriando um pouco e eu acho que foi isso que motivou a gente separar. Sim. Mas depois ela, quer dizer, do ponto de vista de conduta dela, ela sempre foi uma pessoa assim, agressiva nas coisas que ela gosta de fazer, nas coisas que ela quer, mas nunca foi pessoa de ciúme não. Mas eu sinto que a relação nossa ficou um pouco minada depois dessa nossa separação, justamente porque eu acho que ela acredita que eu sou uma pessoa que tenho 1000 outras companhias por aí, né? Isso não é verdade. O que é verdade? Não é verdade. Antes da separação e de retomarem, também você era naturalmente mais um marido fiel? Como é? Desculpa? Antes de separar e de tudo isso, você sempre foi mais para monogâmico? Sempre foi mais para fiel? Eu sempre fui eu sempre fui fiel. Eu nunca tive casos extraconjugais, eu nunca tive nada, não. Sei. E me diga uma coisa, e ela não era ciumenta antes da separação também? Não, nunca houve motivo de haver uma outra pessoa para que ela se preocupasse. Depois que a gente separou, sim, eu arranjei uma namorada e ela arranjou um namorado. Mas essa namorada que você arranjou mexeu muito com ela? Eu acredito que sim. Era uma pessoa muito diferente dela, Robson? Bastante diferente. Em que, hein? Era uma pessoa bem mais nova que ela e ela é uma profissional muito bem resolvida, né? Ela é uma engenheira de uma companhia grande aqui no Espírito Santo e essa moça estava estudando ainda e, enfim, talvez fosse tal a diferença de idade também, a diferença social. Quer dizer, mas a diferença social, na verdade, é a favor dela, né? A favor da minha esposa. Da sua esposa, pois é. E ainda assim ela ficou assim, desse modo incomodada. Você ficou muito encantado com essa moça? Não digo que tenha ficado encantado, mas eu sou uma pessoa sempre de assumir minhas relações. Então, no momento em que eu arrumei essa namorada, eu passei a conviver com ela, inclusive do ponto de vista familiar. Sim. E ela não fez? Eu creio que sim, mas não com a intensidade que eu tive. Sim. E ela, então, os pais dela são falecidos, ela tem um irmão só, então não tem muita convivência dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos e com 2 meninos, né? E tinham até uma certa convivência com a pessoa com quem ela namorou, mas muito mais convivência com a namorada que eu tinha. Sim. Então, na realidade, ela ficou enciumada e insegura, um pouco, na verdade, sem motivo, né? Essa coisa agressiva, Robson, vamos insistir um pouquinho mais. Ela, no relacionamento entre vocês dois, qual dos dois seria assim mais autoritário, mais mandante? Ela, com certeza. Então parece que ela lida um pouco pior do que você com contrariedade, com frustração, com coisas que... Ela é uma pessoa que consegue sempre as coisas que ela quer na vida dela. Ela é uma pessoa assim, muito competente. Enfim, não sei se ela achou que perdeu o controle e não acredita que possa conseguir de novo. Não sei, eu acho que ela ficou insegura porque provavelmente tinha uma ideia de que estava tudo mais realmente na mão dela do que de fato está. Então, parece que ela, a partir daí, se sentiu muito incomodada com a possibilidade de você talvez até escapar um pouco do controle dela, né? Quer dizer, ela ficou talvez mais aborrecida do que deveria com o que aconteceu, já que, na verdade, aconteceu em condição de separação, quer dizer, os dois separados, e, portanto, tudo que se fez foi legítimo, não houve traição, não houve deslealdade de espécie nenhuma. O que dá a impressão realmente é isso, que ela não conseguiu superar a ideia de que nem tudo está na mão dela. Essa coisa das pessoas que sempre que conseguiram tudo o que quiseram, é uma coisa que me deixa por demais aflito, porque na vida não é assim, viu, Robson? Tem muita coisa que acontece que não é como a gente gostaria, não é tudo realmente do jeito e do gosto da gente. Então, aprender a perder também parece que é uma coisa importante. De alguma maneira ela sentiu como perda, como derrota e não conseguiu superar isso ainda. Vai ter que aprender a lidar melhor com isso, porque a vida não é feita só de bons resultados. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Laura. Pois não. Eu sou aqui de Guarulhos. Pois não. Doutor, eu estou lendo o seu livro, A Arte de Ser Feliz, e estou gostando muito, viu? Meus parabéns. Muito obrigado. Gostaria de saber a respeito do comportamento da minha mãe, porque ela é uma pessoa, assim, ela nunca limpou a casa.
a casa dela é uma imundícia a casa dela, sabe? Tudo sujo, janela, chão. A gente é uma casa muito, muito, muito suja demais. Ela não usa sabão para lavar louça, fica tudo mal lavado, joga tudo encardido. Então, eu queria saber, porque ela é idosa, né? Qual é a idade dela? A minha mãe tem 77, né? E eu tenho 57. É assim. Então, você mora com ela ou não? eu estou morando com ela agora porque eu sou obrigada a morar com ela, porque se eu deixar ela sozinha fica uma imundície tremenda a casa, né? Mas ela sempre foi assim? Quando você era mocinha também ela era assim? Sempre foi assim. Não é porque é idosa, não, sempre. Então sempre foi meio desleixada mesmo. Nossa, tudo é uma coisa, joga as roupas, ela não dobra nada, é uma coisa terrível. E eu queria saber se isso é uma neurose, ou o que é isso? Eu queria Escuta, ela é viúva? Ela é viúva. Seu pai aguentava bem isso aí? Ou... Ai, não, era uma briga atrás da outra. Era uma briga atrás da outra, os dois era uma coisa terrível, sabe? Nossa, horrível mesmo. Brigavam demais. Sim. E nem por isso ela se modificou, né? Não, que nada. Ela sempre foi meio folgada, assim? Ai, na casa é uma coisa Só na terrível. casa ou no resto? E no resto? No Assim, jeito dela se vestir, por exemplo? Não, é horrível, é horrível. Ela pega as roupas novas e guarda tudo e fica usando as velhas. Sei. E na higiene pessoal dela também? Toma Não, banho? ela toma banho sem sabonete, só com a água, sabe? Lava a cabeça só com a água, sem sabonete. Então não dá certo. Fica uma coisa horrível. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Então, não sei se é uma neurose ou na realidade são apenas... vamos dizer assim, falta de hábitos e de clima de educação realmente mínima, não é? Então, fica difícil de falar. Neurose não é, porque a neurose em geral é o inverso, quer dizer, quando as pessoas ficam muito obsessivas e muito meticulosas e se tomam banho 50 vezes por dia, lavam a mão 60, 70 vezes por dia, é muito mais aí que está a neurose do que realmente na bagunça. A bagunça parece ser só um temperamento assim um pouco chegado para o folgado e sempre imaginando que alguma outra pessoa vai fazer as coisas que são da obrigação dela, né? Então, na realidade, eu penso que isto é o caminho que você deveria seguir. Talvez não ficar muito atenta à bagunça dela e nem se achar também na obrigação de ter que cuidar e limpar e fazer todo o serviço para ela, porque senão você fala assim, foi sempre assim e agora eu estou aqui morando com ela porque nessa bagunça ela não consegue se virar. Sempre se virou, né? Sempre arrumou alguém para fazer as coisas para ela. Provavelmente a pessoa da vez agora é você. Você deveria tomar um pouquinho de cuidado para não ser essa personagem que vai servir de anteparo para a confusão dela, para aquilo que ela faz de errado e sempre arruma alguém para limpar a sujeira dela, né? Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Ivan. Ivan, pois não, Ivan. Bom, eu mandei um e-mail para o doutor, para o programa, né? Sim. E falando sobre um fato que tem acontecido após a minha separação, né? E quanto tempo você foi tipo casado, Ivan? Eu 17 anos e alguma coisa. Sim. Separou por quê, hein, Ivan? Bom, há diferentes motivos, mas eu acredito que o mais importante foi o não conseguir atingir uma estabilidade profissional e econômica, né? Embora jamais a minha companheira, a minha esposa, tenha dependido de mim, né? Mas eu acredito que esse foi o ponto mais importante. Foi ela que quis separar? Foi sim. Embora eu também fiz
meia-culpa e também acreditei que não valia mais a pena insistir na continuidade, né? E após esse acontecimento, essa separação, como é normal, a gente tenta refazer a nossa vida sentimental, né? Sim. E que é muito válido, né, de ambas as partes. Claro. E no meu caso específico, tem sido muito difícil, já que não, apesar de ter vontade, apesar de precisar dessa nova relacionamento com outra pessoa, tanto pela parte afetiva, tanto pela parte física, não tem tido resultado de parte minha, e isso tem sido motivo não digo de preocupação, sim, mas de reflexão, né? Mas você não consegue se aproximar de outras mulheres ou se aproxima, mas Sim. não... Sim. Há muita mulher carente, assim como homens carentes, mas não tem sido esse problema. O problema principal é de não ter conseguido, na hora da intimidade, ter um desempenho, por dizer assim, um desempenho esperado pela companheira, né, pela parceira. Ao contrário. Você está separado há quanto tempo, Ivan? De fato, há uns 5, 6 meses, acho que uns 4, 5 meses, mas esse é um longo processo, né? Ao longo dos anos, nos últimos 4, 5 anos, foi um puxa-estica E nesse tempo de puxa-estica, a vida sexual do casal ainda era boa? Sempre foi. O nosso casamento sempre foi muito bom na intimidade. A gente cresceu muito nesse tempo que a gente ficou, sem nenhum tipo de prejuízo para ambas as partes. Ao contrário, sempre foi um ótimo relacionamento, uma ótima disponibilidade e nunca houve qualquer tipo de empecilhos, de problema, apesar de qualquer coisa, apesar de problema financeiro, apesar de problema pessoal, apesar de alguma doença. Nunca teve dificuldade na parte sexual, né? Jamais. Muito pelo contrário, sempre houve um ótimo complemento, né? Sim. E agora, mas acredito que seja, mais do que um problema físico, seja uma pequena alteração psicológica, né? Sem dúvida nenhuma. Ivan, deixa eu lhe dizer o seguinte, não é raro que depois de uma história sentimental e conjugal desta qualidade, você passe por um período meio de ressaca e, na verdade, 4 meses de separação, mesmo que tenha tido um puxa e estica antes, são efetivos 4 meses de separação e provavelmente ainda não é tempo suficiente para você ter conseguido realmente ultrapassar todas as depressões e tristezas, porque a impressão que dá é que houve uma separação que não era desejada por você, acabou acontecendo um pouco imposta pelas circunstâncias, pelo que eu entendi, talvez a não evolução profissional sua, de acordo com a expectativa da sua esposa, pode ter diminuído a admiração e entusiasmo dela por você, e isso acabou por gerar não só a separação, como uma certa frustração e uma certa depressão ou tristeza grande em você, repercutindo isso sobre o aspecto sexual também. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência, encontrar uma parceira que seja um pouco mais próxima daquilo que você entende, e com ela dividir claramente todas as suas aflições, inseguranças, a própria dificuldade sexual, e ver como ela te ajuda, criando um clima cooperativo e bastante amistoso, para que isso possa se resolver. Agora, tudo sem pressa, porque a impressão que eu tenho é que ainda está muito
próxima e viva a ferida da separação. Na verdade, para pessoas mais emotivas, esta dor e uma certa depressão posterior podem realmente bloquear todo o entusiasmo, inclusive sexual, por outras pessoas. Um pouquinho mais de paciência que você chega lá. Muito obrigado pela sua participação. Agora temos um outro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Carlos, boa noite. Pois não, boa noite, Carlos. Doutor, antes de qualquer coisa, parabéns pelo seu trabalho. Venho acompanhando suas palestras, suas apresentações e tem sido de grande valia aí para as pessoas que procuram se autoconhecer e procurar esclarecimento. Muito obrigado. Bom, seguinte, ultimamente eu tenho me sentido muito vítima da vida. Sei que, por um lado, não é correto pensar assim, porque eu sei que a vida não faz isso com ninguém. Mas, apesar de ter essa consciência, eu tenho me sentido realmente muito testado, né? De uma forma muito dura. Dá um exemplo para mim, para ver se você é tão vítima assim, Carlos. Bom, Quantos anos você tem? 32. 32. Então vamos ver o que a vida fez com você que não fez com os outros. Bom, atualmente eu moro em Brasília. Isso já é uma dificuldade, né? Moro aqui há 10 anos e vim por concurso. Aqui eu acabei que tive várias dificuldades de relacionamento, não até amoroso, mas relacionamento com a cidade, com as pessoas. E eu vim do Rio e é inevitável a comparação. E acabo por concluir que eu estou vivendo numa cidade que não, apesar de ter várias coisas boas, num aspecto, às vezes, interpessoal, eu tenho dificuldade de me adaptar às características da cidade. Não considero muito receptiva. Considero que, às vezes, o isolamento aqui, ele é propiciado até pela própria estrutura. E uma dificuldade muito grande de fazer amigos, de manter relacionamento assim, que eu costumava ter. Coisas de clube, de praia. Você tem namorado? Então, aí juntando a isso, né, tive um relacionamento que também terminou há pouco tempo, e era o que dava uma base até de sustentabilidade emocional frente às circunstâncias. E desse relacionamento teve uma criança, né, que também veio como uma bênção, veio como uma alegria, mas agora que o relacionamento também terminou, eu voltei a encarar a realidade que eu sempre encarei, que é realmente voltar às garras aí das circunstâncias, do isolamento, de ter uma dificuldade muito grande de manter amizade, de manter um convívio diário, onde as pessoas procuram se falar, procuram realizar atividades aí para poder ter uma convivência, né? Sim. Agora, Carlos, só interrompendo um pouquinho, você fora o trabalho, você tem alguma outra atividade esportiva ou cultural? Você tem um ambiente, você tenta criar um ambiente novo para você? Ou você ainda está vivendo o luto dessas rupturas todas? Tanto da cidade quanto do relacionamento afetivo. Eu já estou aqui há alguns anos, eu também faço acompanhamento terapêutico. Sim. E já consegui enxergar que o meu desenvolvimento foi satisfatório, né? Hoje em dia eu já faço coisas que eu não fazia antigamente. Eu vou ao cinema sozinho, acabo buscando realmente me enriquecer culturalmente e até criar momentos aí de descontração, como esportes e coisas do gênero. Só que eu sinto um dispêndio de energia muito grande em relação ao ganho. Eu acabo, às vezes, tendo que gastar reservas emocionais para conseguir muito pouco de volta. Sim. E aí eu questiono muito a minha permanência na cidade. Depois eu questiono se, de repente, eu procuro voltar para a minha cidade de origem, se eu, de repente, não vou descobrir que gostava daqui, não sabia. Sim. E acabo entrando nessa dúvida. Sim. Ô Carlos, então, você está cheio de dúvidas e acho que uma boa terapia realmente é o que vai mais te ajudar aí, porque você está, neste momento, me parece até pelo jeitão e pela voz, um pouco deprimido ainda, um pouco magoado por esses acontecimentos afetivos mais recentes e está misturando isso aqui talvez também com as dificuldades que existem efetivamente quando a gente muda de cidade e vai parar num ambiente que não é
exatamente o da gente, né? Eu acho que, de todo modo, a dificuldade com a cidade me parece menor do que os problemas que você está vivendo aí em função da ruptura sentimental, afastamento da criança e tudo. É um momento difícil, mas não é que a vida está sendo tão ingrata como assim. A mudança para Brasília, ainda que possa ser uma cidade mais difícil, o Rio de Janeiro, para fins sociais, foi uma promoção em termos profissionais, senão você não teria ido. Ruptura sentimental, desgosto nessa área, francamente, quase todo mundo tem. Então, eu acho que, eu penso que você podia ser um pouquinho mais tolerante com as coisas que estão acontecendo com você, porque, afinal de contas, não tem nada tão grave, tão dramático em relação àquilo que você está contando. Muito obrigado pela sua participação. Aqui só uma coisa, você deveria ser um pouquinho mais tolerante à dor, ao sofrimento, esperar com docilidade que esta depressãozinha passe, e vai passar logo, logo. Muito obrigado pela participação. Volto a ler o e-mail do Davi, que nos escreveu o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 26 anos, sou muito namorador. Desde os 15 nunca fiquei solteiro, sempre tive casos com mulheres fora dos meus relacionamentos e não me sinto culpado por isso. Sinto uma necessidade constante de sair com outras parceiras. Há 3 anos me envolvi com uma colega de faculdade e pela primeira vez não senti mais esse desejo. Somos muito amigos e temos várias afinidades em comum. Porém, há 1 ano e meio descobri que ela se envolveu com um rapaz. Ela me disse que não tinha acontecido nada e que eram apenas alguns encontros. Nós ficamos afastados por uns 20 dias e reatamos o namoro. Não tivemos nenhuma outra crise, mas eu voltei a me interessar por outras mulheres. Será que faço isso por causa do que aconteceu? E que não sei se vai acontecer de novo? Olha, Davi, a impressão que dá, honestamente, é que você faz, como sempre fez, de volta por autoafirmação, que é o que os leva mais do que tudo os homens a buscar esses casinhos nas relações. Parece que na medida em que você se sentiu confortável e bem com a sua namorada, e realmente gostando dela e tendo um encaixe mais profundo, a sua necessidade psicológica de autoafirmação diminuiu e você então pôde ficar exclusivamente voltado para ela. Quando teve essa decepção com o comportamento dela, uma coisa que, aliás, também fica difícil de entender, porque ela não precisava, pois que também a relação devia estar boa para ela, então parece uma coisa meio destrutiva que ela fez. Naturalmente, com isso, volta a sua insegurança, ou um prejuízo de novo da sua autoestima, e a necessidade de novas conquistas, que é justamente o remédio que você usa para tapar esse buraco das inseguranças vamos dizer assim, da necessidade de autoafirmação. A gente usa muito as novas conquistas para este fim. E não é um bom caminho. Eu acho que é muito melhor a gente conseguir ter uma autoestima independente do sucesso ou fracasso nas relações, ou no jogo de conquistas eróticas, pelo menos. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aqui o e-mail da Sueli, que nos enviou a seguinte mensagem: Dr. Gicovati, tenho 41 anos, sou casada e mãe de 3 meninas. O que me preocupa é o comportamento da mais velha, que tem 11 anos. O rendimento escolar dela tem piorado muito. Tento ajudá-la, mas isso a irrita mais ainda. Desde bebê, ela é meio apática, desmotivada, e isso vai contra as minhas expectativas. As irmãs são mais alegres e espertas. Vivo procurando motivos para elogiá-la e admirá-la, mas até me sinto falso quando faço isso. A pediatra diz que não há nenhum problema especial com ela. Creio que tenho dificuldades em aceitar minha filha como é. Isso significa que não a ama? Como evitar esse sentimento de rejeição? Sueli, na verdade, não é questão de amar ou não amar, mas na verdade também, na medida em que as crianças vão crescendo, o sentimento da gente varia. E seria uma boa mentira a gente dizer que ama igualmente todos os filhos. Existem alguns que estão mais de acordo com as expectativas, com aquilo que a gente acha legal, outros não estão muito de acordo. O fato dela ser meio molenga, muito pouco motivada e já desde pequena meio apática, etc., e não é boa estudante, pode estar muito fora da sua expectativa mesmo, né? A gente também dizer que não tem expectativa e que não constrói expectativa em relação aos filhos é outra mentira. Então, você tem expectativas, ela está fora da expectativa. Não fica elogiando também, porque essa falsidade aí que você fala vai passar para a menina também. Ela vai perceber que é tudo falso. Faz o normal, age com naturalidade. Ela tem que saber
que o jeito de ser dela, ainda que seja natural e espontâneo, não é um jeito que te encanta tanto quanto eventualmente de alguma outra das suas filhas. É assim mesmo e não tem como ser diferente. Cada um é um e não tem que rejeitá-la, mas também não tem que ficar encantado com o jeito de ser dela. Nós temos 3 filhos, cada filho é de um jeito, e a gente tem que aceitar, isso sim, todos como são. E a gente gosta ou não, mais ou menos em função daquilo que a gente tem como expectativa. Muito bem, vamos agora a mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? É Márcio. Pois não, Márcio. Então, doutor, eu tenho 36 anos, sou funcionário público e nunca me casei, mas tenho uma vida efetiva estável e há mais ou menos há uns 6 meses eu comecei a me relacionar com uma menina de 17 anos. A princípio, no início, achei que não ia muito à frente, achei que, principalmente pelo lado dela, pela idade, seria uma coisa passageira e a coisa foi indo. O problema é que ela, com 17 anos, já teve vários relacionamentos e isso tem me incomodado, porque eu me sinto o último da lista, apesar de que ela sempre fez tudo para demonstrar o contrário, para fazer todas as minhas vontades, inclusive algumas fantasias que eu pedi para ela realizar, e ela fez. Por exemplo, Márcio? Por exemplo, digamos, troca de casal, sexo a 3, eu, ela e outra menina, coisas que nunca quiseram fazer por mim. Sim. E o fato dela ser assim, espontânea, assim, vamos dizer, mais ousada do que a média, deixa você inseguro também? Muito inseguro. Claro. Então os homens são loucos para ter mulheres muito assanhadas, mas depois na hora H não dão conta, né? Ficam inseguros. Exatamente. Eu me sinto muito competindo com os outros. É como se eu tivesse que sempre, toda vez, me superar. E ser melhor do que todos os outros. Ser melhor do que todos. Por mais que ela sempre diga que o que ela fez comigo, ela nunca fez com ninguém, nunca foi tão intenso, mas na minha cabeça parece que eu sou sempre o último. Cada vez eu tenho que me superar mais. Quer dizer, veja que coisa terrível, né? Os homens sentem a sexualidade deles e as relações com as mulheres quase como se fosse uma exigência permanente. Eles estão sempre exigidos, têm que render à altura de expectativas da mulher. E quanto mais a mulher é mais exuberante, né, quanto mais a mulher é exuberante, maior a sensação de cobrança e de ter que estar de acordo com a expectativa, é isso? Exatamente. E o fato dela ter uma experiência maior se faz também com necessidade de fazer comparações maiores. Se ela é inexperiente, ninguém quer. Se é experiente, fica essa aflição de ter que estar à altura da expectativa. Não dá para simplesmente, Márcio, não dá para simplesmente relaxar, né, e ficar à vontade na situação, curtindo a boa qualidade da relação e ponto final, sem ter que ser melhor nem pior que ninguém, sem ter que inventar muita moda e simplesmente aproveitar das delícias de ter uma namorada que gosta de você, que é dedicada a você, que está tendo uma conduta de ser a mais gentil possível com você e ponto final. E se isso aí um dia depois escapar do controle, se ela resolver que vai ter outros namorados, etc., na ocasião a gente vê o que faz, porque na verdade essa exuberância feminina, ela costuma ser maior justamente quando a menina se sente mais segura no relacionamento afetivo. Vocês têm uma relação boa do ponto de vista sentimental? Perfeito. Do ponto de vista sentimental, inclusive sexual, é extremamente satisfatório. Não tenho do que reclamar, na verdade. Essa insegurança toda eu sei que é toda da minha cabeça, mas fica aquela coisa assim, ela é muito nova, daqui a pouco ela vai enjoar e vai querer outro. Eu tenho que sempre me superar para que ela não... Ao contrário, né? O fato dela já ter bastante experiência, talvez até nem queira. E depois as mulheres, quando ficam sentimentalmente ligadas, é a hora que elas se soltam mais sexualmente e ficam mais felizes também sexualmente. Então, de repente, você está criando um monstro aí na sua cabeça, muito mais aflitivo e muito mais perigoso do que realmente deveria. E, na verdade, você podia estar perfeitamente mais tranquilo, curtindo
o que acontece é que a cabeça masculina é assim, tem uma exigência de desempenho, e essa exigência parece que é proporcional à valorização que o homem faz da mulher. Quanto mais ele valoriza a mulher, mais ele é exigido do ponto de vista sexual. Né? E tornando o sexo, que devia ser uma coisa relaxante, descontraída e prazerosa, num exercício de performance, numa maratona infernal, transformando o que devia ser curtição em mão de obra e em trabalho, como se o homem fosse escravo da mulher e tivesse que estar lá o tempo todo, estar à altura da expectativa feminina. Que destino horroroso que os homens inventaram para eles mesmos com esse tal de machismo, porque não fosse o machismo, ninguém se sentiria com esse monte de obrigações. Muito obrigado pela sua participação, e temos aqui um e-mail de uma ouvinte que não quer ser identificada. Dr. Gikovati, gostei muito do seu livro Uma História do Amor com Final Feliz, e gostaria de saber se o meu caso se encaixa com o que o senhor escreveu. Sou casado há 15 anos, mas meu casamento está insustentável. Reencontrei um amor passado, ele também é casado e mora em outra cidade. Como eu, ele enfrenta problemas no casamento, mas nossa união é praticamente impossível. Ele continua casado por questões financeiras e acha que ainda pode reerguer a relação, apesar de acumular mágoas pelo fato da mulher dele ser bissexual. Eu me sinto profundamente triste por estar apaixonada, mas não ter perspectivas de que essa relação se concretize. O que devo fazer? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou realmente muito encantado com o número de pessoas que me escrevem e que me falam que gostam e que se sentem estimuladas com a leitura desse meu último livro. Ele tem me dado realmente muitas satisfações, e eu fico contente de saber que você também, ouvinte que não quis se identificar, também gostou e que pode ter talvez tido um pouco de esclarecimento. Agora, no caso específico da sua história, parece que realmente vocês ainda não estão tão prontos para, vamos dizer assim, uma boa qualidade de relação sentimental para valer. E se não estiverem prontos, evidentemente que nada vai acontecer mesmo. Não por causa da impossibilidade externa, porque as coisas de diferenças de situação financeira, as coisas relacionadas com o fato de morar em outras cidades, o fato das dificuldades objetivas existirem, na verdade, elas estão quase sempre presentes, as dificuldades, e essas dificuldades externas, elas encobrem quase sempre a imaturidade e o fato de não terem ainda as pessoas envolvidas a coragem devida para mergulharem para valer numa relação amorosa intensa e complexa, como são mesmo as paixões num primeiro momento, né? E essas relações intensas e complexas, elas dão muito medo mesmo, justamente porque elas ameaçam um pouco a felicidade, a individualidade das pessoas, um pouco ou mais do que um pouco, a individualidade, ameaçam muito também a pessoa no sentido de que a felicidade sentimental provoca uma sensação de iminência, de tragédia, um medo muito grande de felicidade, como se as coisas boas da vida viessem sempre trazendo no vácuo depois um grande sofrimento, um grande desgosto. Na verdade, por causa do medo de perda da individualidade, por causa do medo da felicidade, as pessoas não mergulham na história amorosa que estão vivendo. Os obstáculos externos existem, mas quase todos são superáveis. Na verdade, só não são superáveis alguns muito dramáticos, do tipo um dos dois ter um parceiro que está morrendo de doença irreversível, ou situações dramáticas que envolvam também problemas de saúde de filhos, etc. Mas nas condições normais, como essas, de dificuldades financeiras, diferença de cidade onde se mora, tudo isso se resolve, né? Meio na base do tranco, mas se resolve sempre. Quando se está pronto. Aqui, eu acho que ainda falta um pouco mais de maturidade para vocês dois, né? Tanto para ele quanto para você, para poderem chutar tudo e fazerem esse mergulho para valer nas histórias do amor. Mas um dia esta experiência há de chegar para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu e-mail e pelas palavras elogiosas ao meu livro. No Divã do Gikovati tem a produção de Camila Campaneruti, Diego Matoso, Janaína Barros e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.